Então, beleza. TDAH. É um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Os principais pontos: desatenção, né, que ele fala desatento, impulsividade e a parte da agitação. Nessa parte da desatenção, entre alguns pontos aqui, apesar que isso aqui ele não está muito na parte assim técnica, na nomenclatura técnica, mas aqui já ajuda demais a gente ter alguns pontos aqui na mente para que a gente possa acertar as questões, tá? Então, por exemplo, perde materiais escolares ou brinquedo, né? Parece não ouvir os comandos, os chamados que são realizados, né? Não termina as tarefas, atividade, até porque ele se perde ali no meio do caminho, né? Com relação à parte do impossível, não segue algumas instruções, tá? Não consegue esperar a sua vez. São alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. E age também sem pensar. Apesar que isso aqui tem muita gente que é assim, tá? Beleza. Com relação à parte de agitado, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo, tá? Beleza? Também tem dificuldade de permanecer sentado, por isso que na escola esse público ele precisa ser atendido, porque do contrário ele não consegue fazer com que o professor tenha prosseguimento na sua aula, né? Também mexe as mãos e pés enquanto está sentado. Isso aqui tem que ter muito cuidado, principalmente com essa parte aqui, ó. Por quê, professor? Porque as bancas vão tentar confundir o TDAH com o autismo. Mas a gente tem algumas palavras específicas dentro do autismo que a gente consegue eliminar e fechar ali para saber, não, é autismo que ele está querendo se referir, não está falando de TDAH. Então, vamos lá. Já emenda aqui com autismo, tá? Então, transtorno global do desenvolvimento e tem a tríade de comprometimento. Essa daqui, ó, é a palavra-chave. Tríade do comprometimento. Quais são, professor? A parte da interação social recíproca, a parte da comunicação e comportamentos repetitivos e principalmente estereotipados, tá? E aí o que você tem que ter cuidado? Na hora que ele falar desses comportamentos estereotipados, que basicamente é isso aqui que ele falou, só que ele não falou dessa forma. E aí, né, para você fechar que é autismo, você vai levar em consideração os outros comprometimentos. Então, por exemplo, a parte da interação social, a parte da comunicação e esses comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, se você tiver na sua mente que autismo tem essa tríade de comprometimento, você consegue descartar questões que venham ao contrário disso. Tranquilo? Roseli, pode falar. Acho que sem querer, né? Então, beleza. Então, assim, ó, qual é a minha dica? Beleza, tá falando do TDAH. Para não se confundir, pensa no autismo. 3, comprometimento, parte da interação social, a parte da comunicação e comportamentos repetitivos e estereotipados. Isso aqui nas questões, né, pelo menos na grande maioria, ele vem claro isso aqui, beleza? Então vamos a uma questãozinha. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é um transtorno definido por níveis prejudiciais de desatenção, desorganização ou hiperatividade e impulsividade. Show. Sobre as características principais deste transtorno, assinale a alternativa correta. Aí eu quero que vocês interajam muito aqui comigo, né? Porque a gente agora não está mais em matemática, então quero todo mundo aí participando. Qual alternativa que vocês marcariam? Letra C, letra C. Exatamente. Nosso gabarito aqui é a letra C, tá? Perceba, algumas questões, e aí já vem o nosso perfil específico da educação especial que a gente tem que ter cuidado. Ó, desobediência em geral. Beleza. Entra no contexto? Até entra, mas a gente vai analisar as demais alternativas. Dificuldade em ter empatia? Não necessariamente, isso aqui está muito amplo, né? Vamos ver assim, o prejuízo na capacidade de organizar e completar tarefas. Aqui sim. Perceba que, de fato, aqui está mais completo, né? A D, atraso anormal na fala quando criança. Isso daí pode ser qualquer outra coisa, não necessariamente o TDAH. Beleza? Tranquilo, pessoal?
Então, vamos lá. Já vamos avançando em outro conteúdo, tá? Entendendo os dias, né? Eu já trouxe aqui só o resumo direto, tá? Depois da aula eu vou... Ei, professor, Oi? esse slide tá no grupo? Não, eu não mandei porque eu terminei ainda há pouco, assim, mas eu vou mandar para vocês, tá bom? Tá bom. É porque estava bem na correria, eu não consegui mandar a tempo, só consegui mandar as correções. Mas eu vou mandar para vocês, tá? Fiquem tranquilos, vai dar certo. Então, esse aqui, ó, já resume um monte de coisa lá no edital. Então, os diz, primeiro, lá a parte da dislexia. O que seria essa dislexia, professor? Dificuldade de aprendizagem caracterizada pela dificuldade na escrita e na leitura. Então, dislexia, dificuldade na escrita e na leitura. Inclusive, o professor Douglas ele já até deu uma pincelada nisso aqui. Né? Algumas coisas da legislação educacional, eles conversam diretamente com o específico. Tá? Disgrafia, transtorno da escrita, ou seja, dificuldade motora no ato de escrever, que afeta a qualidade da escrita. Então, disgrafia tem a ver com a dificuldade ali na parte da escrita, dificuldade motora da escrita, beleza? Desortografia, incapacidade específica de aprendizagem, caracterizada por dificuldade em escrever sem erros ortográficos. Tranquilo? Descalculia, problema causado por má formação neurológica, que se manifesta como uma dificuldade no aprendizado dos números. Então, descalculia, pela nomenclatura, é fácil da gente alcançar, né, ou definir que está falando ali da parte de número, da parte da matemática, tá? Dispraxia, né, transtorno do desenvolvimento infantil, caracterizado por dificuldades motoras em crianças. E a última aqui, disfasia, transtorno da comunicação verbal, que causa dificuldade para falar ou usar palavras corretamente. Tem a ver com a parte da fala. Disfasia, fala. Tranquilo, pessoal? Então, Professor, avançando. qual é desses aí que o Cebolinha, não tem o Cebolinha, ele troca as letras? Sim. Qual é dessa daí que No pode ser caso, associado? entra também ali a parte tem a dislalia, né? E em alguns momentos também essa disfasia, né? Que é, ó, dificuldade para falar ou usar palavras corretamente. Só que no caso ali não é corretamente, ele só troca, mas aí também se assemelha, tá? Tá bom, professor, obrigada. Então, beleza. Questãozinha número 2. Sobre os distúrbios e transtornos de aprendizagem, enumere os distúrbios e sua definição. E aí, meus queridos e minhas queridas, qual letra? B. Letra A, Maria Jéssica. Máxima letra A. Nosso gabarito é a letra A, tá? Vamos ver alguns detalhes. Então, vamos lá. Gabarito letra A. Primeiro, podem fazer confusões com sílabas e trocar letras que se parecem sonoramente. Então, essa parte aqui tem a ver com a desortografia, tá? Ó, aí essas questões aqui, esse tipo de questão, a gente serve para que a gente possa pegar essas definições e ver os principais pontos, tá bom? Então, beleza. Ó, podem fazer confusões com sílabas e trocar letras que se parecem sonoramente. Então, aqui ele está falando da parte da desortografia. Beleza? Pronto, a segunda aqui. Problemas para escrever letras e números. Então, problemas para escrever letras e números seria a disgrafia. Beleza? É um pouco confuso esses nomezinhos, mas aí a gente tenta pegar, né, tipo ali, os principais que são, tipo assim, o que é mais fácil para a gente, e aí a gente vai resolvendo os itens a partir deles. Tranquilo? Depois, dificuldade com operações matemáticas. Então, por exemplo, aqui seria, de fato, a descalculia, né? Seria a 2. Então, por exemplo, professor, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo, acabei de sair da aula de matemática, o mundo está todo girando ainda, não consegui me recuperar. Então, pelo menos na parte da descalculia, que tem a ver com número,
né, você vai conseguir lembrar. Então, por exemplo, aqui seria 2, o penúltimo seria 2. Então, ó, aqui seria 2, né, porque eu tenho certeza que esse daqui é a parte da descalculia. Então, beleza. O que não for 2 aqui, eu já elimino, ó. Cara, você pode errar tudo, mas erra pelo menos entre a C e a D, né, inicialmente. Beleza? Então, vai eliminando. Nas questões, você tem que fazer assim, principalmente quando vem algumas coisas nesse sentido. Tranquilo? Distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração. Então, isso aqui é a dislexia. Então, por exemplo, dislexia, perceba que ele é uma definição mais ampla, né, com dificuldade na leitura, na parte da escrita e na soletração, da forma que a questão trouxe aqui. Então, seria dislexia, tá bom? Então, letra A. Então, por exemplo, se eu soubesse que essa daqui seria dislexia, eu já eliminava essa daqui também, tá? Então, por exemplo, ficaria entre a A e a D. Aí, né, você resolve outras questões. É porque, assim, a gente tem tanta coisa para passar que fim daqui não dá de passar. Mas, por exemplo, tem como a gente fazer alguns filtros lá no que concurso, só colocar assim, dislexia, descalculia, para aparecer questão só sobre isso, para vocês treinar mais, entendeu? Isso aqui vai ser treinando, resolvendo questões e revisando, tá bom? E agora, a gente já vai entrar em outro assuntozinho, que é a Lei 2.764, de 2012. No específico, ele trouxe algumas leis, né? E aí essas leis elas ficam melhor para a gente estudar, porque, por exemplo, classe hospitalar, ele só colocou lá classe hospitalar e atendimento pedagógico domiciliar. Cara, muito amplo, a âmbito nacional. O documento que subsidia esse conteúdo é um de 2002. E aí ele não disse de onde que ele vai tirar especificamente, então isso confunde. Então, as que vêm com a letra da lei seria melhor, tá? E a gente vai passar rapidamente aqui rapidamente os principais conteúdos dela e já vai avançando, tranquilo? Porque a gente precisa dar uma revisadazinha nesse conteúdo. Então, vamos lá. Cadê? Deixa eu botar aqui o marcador para ficar mais fácil. Então, o artigo 1º ele fala, para que é essa lei, professor? Ela vai instituir a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, muito importante, né, porque ela vai instituir, né, essa política nacional, beleza? Para os efeitos dessa lei, é considerada a pessoa com transtorno do espectro autista, aquela portadora de síndrome clínica. Então, aqui, ó, palavra muito estranha que a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente estuda na perspectiva da educação inclusiva, quando a gente vê essas palavras que já estão em desuso, que a nossa chega dói no ouvido, né? A gente até se abaixa assim um pouquinho, porque soa estranho, mas aí você tem que olhar o comando da questão. Ela está trazendo sobre nomenclatura, ou ele está trazendo na forma na tora e ele não está cobrando a parte específica de nomenclatura. Aí você avança, não se apega nisso. Então, na própria lei fala, né, é considerado, né, pessoa com transtorno do espectro autista, aquela portadora de síndrome clínica, beleza? Que era caracterizada na forma da lei dos seguintes incisos, 1 e 2. Aí ele fala, deficiência persistente e clinicamente significativa, aí entra aquelas palavras-chave que a gente viu lá, comunicação e da interação social, da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social. Show, parte de comunicação e interação social, professor, estou acompanhando. Ausência de reciprocidade social, tá? Aquela questão que muitos falam, não tem um contato visual, não sei o que eu falo e não se importa. Então, é só as palavras-chave aqui, tá? Falência e desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Então, tranquilo. Padrões restritivos e repetitivos de comportamento. Lembra? Os padrões estereotipados. Então, falou em autismo, você lembra comprometimento na parte social, na parte da comunicação e comportamentos restritivos, repetitivos, estereotipados. Tranquilo? É isso. Parágrafo 2º. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Isso aqui é uma ótima pegadinha, porque
o autismo em si, ele não é uma deficiência, ele é um transtorno. No entanto, para os efeitos legais, observe o que está falando aqui. Aqui, ó. Autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, autismo é deficiência? Não. Mas para os efeitos legais e todos, sim, ele é deficiência. Tranquilo? Show, professor. Os estabelecimentos públicos e privados, referidos na Lei 10.048, né, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a propriedade devida às pessoas, a prioridade, né, prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. E aí eu trouxe aqui, né, tem tanto a quebra-cabeça, né, representa a complexidade do autismo em seus diferentes espectros que se encaixam formando o TEA, né, e a parte da fita ali, né, a fita que traduz o quebra-cabeça com cores diferentes representa a diversidade das pessoas e das famílias que convivem com o transtorno e também a diversidade nos tratamentos. Então, por exemplo, o meu mestrado era sobre a parte da prática voltada para o professor da sala de aula regular e os profissionais da educação especial para o autismo. Então, por que ele fala dessa diversidade? Então, por exemplo, nas classificações mais comuns que dividem o autismo em 3 níveis de suporte, 1, 2 e 3, onde o 1 é o mais leve, né, sem tanto comprometimento, e o 3 é o mais grave. Se eu pego, por exemplo, aqueles que estão no nível de suporte 2, ainda assim há uma diversidade enorme entre eles. Então, por isso que eles trazem dessa questão da diversidade com relação a esse público, tá bom? 2, artigo 2º, são diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa do espectro autista, a intersetorialidade, ou seja, no desenvolvimento das ações e das políticas no atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista, ou seja, para que eu possa buscar políticas, né, eu tenho que envolver diferentes setores da sociedade, eu tenho que envolver a escola, eu tenho que envolver a comunidade, eu tenho que envolver os pais, para buscar esse desenvolvimento dessas políticas. Então, essa parte aqui é até tranquila. Só toma cuidado com essa palavra aqui, ó, intersetorialidade, tá bom? Que as bancas gostam de trocar, beleza? Também a participação da comunidade na formulação dessas políticas, né? A atuação em parceria, beleza? E aqui o terceiro, a atenção integral as necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. Então, a ideia é que quanto mais cedo eu possa fazer esse diagnóstico, para que eu possa possibilitar terapias, que eu possa possibilitar recursos para o pleno desenvolvimento desse aluno ao longo do processo educacional dele, tá bom? O estímulo à inserção da pessoa com transtorno do autismo, né, no mercado de trabalho, né, isso aqui também é importante, observando as peculiaridades da deficiência. Porque imagine, por exemplo, você é um patrão. Qual é a ideia? Você pensa no lucro. Você vai pensar em colocar uma pessoa que, ali entre aspas, tá, de cunho pedagógico, que eu estou falando aqui, não lhe dê problema. Então, se você coloca uma pessoa autismo, você tem que respeitar as particularidades dela. Então, qual é a ideia? Se a gente pensar no sentido ali do patrão, melhor não colocar. Então, por isso que vem essas políticas, né, para viabilizar essas possibilidades, tranquilo? A responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações, né? O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com autismo, bem como os pais e responsáveis. Então, praticamente, isso aqui foi a minha dissertação de mestrado, né, voltada nessa capacitação de profissionais. Outro estímulo, a pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos, tendente a dimensionar a magnitude e as características dos problemas relativos ao transtorno, ao aspecto autismo no país, porque a gente não tem dados, né, a âmbito nacional que tragam essa realidade, né, da causa, da quantidade, estatisticamente falando. Isso é utilizado no departamento lá dos Estados Unidos, que mensura e é utilizado como padrão nos estudos acadêmicos sobre o autismo.
Parágrafo único. Para o cumprimento das diretrizes de que trata esse artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado para alcançar, né, essa questão de criação de políticas, questão de incentivo, de pesquisas, e aí vai. Basta você saber que existe, guerreiro. Na altura do campeonato, se você nunca viu isso, eu estou tratando de maneira geral, também não tem como você decorar tudo isso, tá bom? Beleza, professor. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Esse artigo 3º é muito cobrado, tá? Ele fala a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e lazer. Então, não é porque a pessoa é autista que ele não tem, não vai ter o direito à vida digna, vai viver igual qualquer coisa aí, não. Ele tem os mesmos direitos, tá? Então, tem que ser respeitado. Proteção contra qualquer forma de abuso, exploração, também acesso às ações de serviço de saúde, com vista à atenção integral. Essa palavrazinha aqui, ó, palavra-chave, integral às suas necessidades de saúde. E aí vai incluir, nesse caso, o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo, o atendimento multiprofissional, nutrição adequada e terapia nutricional, os medicamentos, informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. Por que a gente está tendo grandes movimentos atualmente dos pais? Porque eles não estão tendo acesso a exatamente isso aqui, né? Não estão tendo profissionais, não estão tendo outros serviços de terapia, inclusive, por exemplo, a Unimed deixou de atender, então está causando um transtorno grande por conta disso, e eles têm o direito, né? Por isso que lá na lei ele destaca para os efeitos legais. E aí entra aqui, né, ele tem que ter direito a isso aqui. A partir do momento que não tem, a gente pode, né, os interessados, provocar o Ministério Público para ser cumprido um direito deles. Tranquilo? Beleza, professor, melhor que a matemática. O acesso, com relação à parte do acesso, à educação e ao ensino profissionalizante, também a parte da moradia, inclusive residência protegida, tá? Então, cuidado só com essas palavras, porque às vezes a gente vê assim, rapaz, negócio de residência protegida. Eu não lembro de ter visto isso, não. Isso tá errado. Não, tá de acordo com a lei aqui, tá? Então, por isso que é o meu papel aqui alertar alguns pontos. Também, né, acesso ao mercado de trabalho, a previdência social e assistência social. Tranquilo? Parágrafo único fala, em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso tal, terá direito a acompanhamento especializado. Aí aqui você tem que ter muito cuidado, guerreiro. Por quê? O que as bancas vão trazer? Vão dizer que todos os TEA, ele tem direito a esse acompanhamento especializado. Isso é verdade? Não necessariamente, porque fala caso de comprovada necessidade. Então, por mais que você esteja trabalhando na prática, aqui em alguns momentos você esquece da sua prática. A gente vai se adequar ao que tem no texto da lei, porque uma das características da nosso rumo é o copia e cola. Então, todos os alunos com autismo vão ter direito a um acompanhamento especializado. Errado. Todos aqueles que comprovada necessidade, aí sim eles terão, tá bom? Que no caso são os senhores, né, que vão entrar agora no concurso da SE e vão, com certeza, vai ter um aluno autista esperando vocês lá brilhantemente para ser atendido. Show de bola? Beleza, professor. Terceiro, essa parte aqui também tem muitas questões que tratam disso aqui, tá? Terceiro A, é criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, CIP-TEA, tá? Com vista a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados. Então, perceba, é amplo, público e privado, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Por quê, meu amigo? Já não sei se alguém tem algum autista na família, assim, que tem um comprometimento grave, severo. Cara, se você leva, por exemplo, uma UPA da vida, o menino chega lá, né, complicado, aquilo ali agita ele, tal. Meu amigo, não tem quem segure, não tem quem domine. Então, se ele não tivesse a prioridade, imagine a dificuldade dos pais, dos responsáveis para conseguir manter ele naquele ambiente. Então, ele tem essa prioridade, essa prerrogativa, beleza? Então, é exatamente isso. Quando eu atendia, tinha um aluno lá,
Cara, a mãe dele tentava andar com ele no ônibus. Meu amigo, era uma confusão. Ela chegava toda rasgada, toda roxa, porque ele batia, acho que aquilo agitava ele. Aí pronto, dava crise, aí meu amigo ficava uma confusão doida. Então, exatamente isso aqui veio para dar essa prioridade, tá bom? Então, tranquilo aqui, né? E aqui é só um exemplozinho da carteirinha, né? Vai ter aqui fotozinha do aluno, todo animadozinho, esperando você chegar para atender ele e tal, e não sei o que, nome, filiação, CPF, RG, documentos necessários para identificação, tá bom? Município e tal, vem também a parte do CID, descrevendo ali o CID, e aí vai. Show de bola? Tranquilo, né? A CIP-TEA será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução de política nacional de proteção da direito da pessoa com autismo no Estado, dos estados, no caso, né, do Distrito Federal e do município, aqui no caso do Estado, mediante requerimento. Isso aqui tem que ter cuidado, porque as bancas, às vezes, elas trazem questões, tipo assim, basta o cara ser deficiente que ele já vai ter o direito. Não, tem que requerer, né? Por exemplo, como é que eu vou saber se a pessoa quer alguma coisa se ela não fala? Então, é mediante esse requerimento que ele vai pedir o acesso a algo que ele tem direito, no caso aqui dos autistas, tá? É acompanhado do relatório médico, com indicação do código de classificação, que é o CID, né, usado, e também deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Então, tipo assim, eu trouxe aquele padrão aqui, só que a lei descreve o que é que tem que ter minimamente. Então, tem que ter o nome completo, filiação, local e data de nascimento, RG, CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do identificado, né, do responsável ali, no caso que seja. Tranquilo? Então, basta você saber que tem isso. E aí, fotografia, né, no formato, tranquilo, isso aqui normalmente não cai, nome completo e identificação da unidade da federação. Tranquilo. Aí aqui só um modelozinho para vocês ficarem ligadinhos. E aí aqui, nos casos, essa parte aqui também é interessante, nos casos em que a pessoa com transtorno do espectro autista seja imigrante, cara, eu nem sabia que podia, quem é do nacional, imagine tem imigrante. Então, o imigrante também, ele pode ter a carteirinha se ele for autista, tá? Detentor de visto temporário ou de autorização de residência, residente fronteiriço ou solicitante de refúgio deverá ser apresentado. Cédula de identidade, carteira de registro, com validade em todo o território nacional. Então, isso aqui, se cobrar alguma coisa nesse sentido, vai estar de boa, tranquilo e favorável, vocês vão sambar na cara da sociedade, tá bom? Beleza, professor? Aqui, cobradíssimo essa parte aqui, tá? Destaca aí na parede da sua casa. Professor, volta o Desculpa. slide anterior, por gentileza. Agora, Vamos pegar uma informação. pegue aí. Eu acredito muito numa questão sobre o autismo, tá? Na minha pesquisa a gente viu, de acordo com o censo, o autismo ocupa a segunda colocação em número de matrículas na educação especial. Então, por exemplo, isso que eu falo brincando, mas tem um cunho verdadeiro. Todos vocês que vão entrar aqui como mediador, acredito que é a grande massa, vai ter um aluno autista ali esperando, porque é a realidade das nossas escolas, tá? Qual é a primeira, professor? Ele fala, acho que é a parte de deficiência, eu não lembro se é deficiência intelectual, mas é associada a várias outras. Aí o autismo é o segundo colocado. Acho que é de acordo com o censo de 2022, salvo engano. Já, professor, obrigado. Então vamos lá. Parágrafo 3º. A CIP-TEA, então falou CIP-TEA, lembra pelo menos desse finalzinho aqui, tá falando uma cor de TEA. No âmbito da educação especial é isso, tá? Terá validade de 5 anos. Guarda esse prazo. Tem validade de 5 anos. As questões vão dizer que é vitalício, não precisa renovar, não sei o que. Não. Validade de 5 anos. Devendo ser mantidos, atualizados os dados cadastrais do identificado, deverá ser reavaliada com o mesmo número. Para que isso, professor? Para que, tipo assim, beleza, fez a primeira vez, aí ficou um tempo lá, passou a validade, aí vai ter que fazer outra. Então, ele perde esse número.
como eu falei para vocês, no Brasil, a gente não tem um órgão, né, uma instituição responsável por esses dados. Então, a partir dessa criação dessa carteira, que ela vai ter número único, então, por exemplo, tu fez uma vez, por mais que ela esteja vencido, quando tu renovar, vai ser o mesmo número. Isso para que você possa mapear. Opa, eu tenho esse autista aqui, beleza. Não vai mudar para que eu possa ter esses dados concatenados em algum lugar, beleza? Então, importante saber isso aí. Artigo 5º, a pessoa com TEA não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência. E aí é por isso que é a briga grande do pessoal com a Unimed, exatamente por isso aqui. Por quê? Né? Lembrando, novamente, vou falar no aspecto pedagógico, tá? Não estou sendo preconceituoso. Mas o que o responsável lá pelo plano vai dizer? Poxa, esse cara é autista. Se ele vai entrar aqui no plano, com certeza vai ter que ter um monte de terapia, vai ter que ter um monte de coisa. E aí, não, vamos aceitar não. Então, o artigo 5º vem dizer que não pode fazer, né, ser impedido de participar do plano, embora que privado, por conta disso. Beleza? 7. O gestor escolar, essa parte que o professor Douglas tinha até trago como uma curiosidade, mas é importante, as questões, ela gosta de brincar com esses números. O gestor escolar, a autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Meu amigo, se isso aqui cair, é top, né? Mas pior do que isso seria se um gestor conseguir ser, sei lá, aplicado isso aqui nele, ele tá lascado. Como é que o cara vai tirar 3 a 20 salários mínimos? Então, assim, pensa, 3 a 20, que é um negócio, meu Deus, assim, ó, escancarado mesmo, que o cara tá lascado mesmo. É quando o negócio fudeu de vez, desculpa a palavra. Parágrafo 1º, em caso de reincidência, porque o cara é daquele que era nojentinho, ele não só uma vez, não, ele reincidiu naquela mesma situação. Apurada por processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa, haverá perda do cargo. Meu filho, aí aqui é o fim, tá? É o fim da linha pro cara. Primeiro ele negou. Beleza, foi multado. Aí mesmo assim ele não quis nem se importar. Negou de novo. Aí vai ter o processo administrativo para apurar isso aí, confirmado. Tchau. Beleza. Então já vamos aqui para nossa questãozinha. Vamos lá, vocês marcaram o quê nessa daqui? Professora Silvana Maciel, eu não sei lhe informar qual setor. É aqui em Rio Branco, eu não sei se é a Ocos, tem um centro específico, né, do autismo aqui em Rio Branco. Eu acredito que lá deva fazer essa parte da carteirinha. E aí, meus queridos, qual o gabarito? Pode falar, Solange. Sem querer. Beleza, então vamos lá. Gabarito letra D, tá? Vamos ver o que diz a questãozinha. Conforme o estatuto da pessoa... Aqui, na verdade, ele já entra em outra temática já. Mas beleza, tá tudo... Estamos caminhando, tá bacana, tá fluindo. Então, conforme o estatuto da pessoa com deficiência, lei 13.146, lá, especificamente no edital, ele não fala lei 13.146. Ele fala só, salvo engano, estatuto da pessoa com deficiência. Aí, se é o estatuto, ele está remetendo à lei 13.146, tá bom? Em seu artigo 4º, parágrafo 1º, considera-se discriminação em razão de deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo, ou seja, aquilo que impede, que vem também incluindo, né, prejudicando essa questão da discriminação, esse impedimento, seria o quê? Letra D. Deixa eu só apagar. D, né? Seja, recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então, por exemplo, eu até falei no meu aulão que a gente teve lá no CELS, né? Se você ler a primeira alternativa, lê a letra A,
gratuidade de atendimento psicológico para si, seus familiares e atendentes pessoais. Cara, isso aqui não está errado, não. Beleza. Eu marcaria essa. B, prioridade em relação a qualquer classe de pessoas nos serviços de transporte e saúde. Aí essa daqui também está certa. E agora tem duas certas. Tu volta lá em cima e vê se ele não está pedindo excluindo, tá? Porque, normalmente, ele, quando tem duas certas ali, é porque ele está pedindo excluindo. Aí você tem que ficar ligado para não esquecer. Aqui é quase similar a esse tipo de questão, mas aqui seria recusa de adaptações, né? O que prejudica esse acesso. Beleza? Tranquilo? Agora, a gente já vai para outra questãozinha, outro assunto, que é a parte da resolução, né? 2 de setembro de 2001. Cara, qual o problema dessa questão, professor? Seja bem franco comigo, abra seu coração. O problema é que é uma resolução de 2001. E o que significa, professor? Que eu não estou entendendo ainda. Cara, tem muitas coisas desatualizadas. E eu não sei por que diabos essa banca trouxe essa resolução ainda, sendo que a gente tem as resoluções do Estado e tratam já de acordo com a nossa realidade. Então, o correto seria trazer essas resoluções e colocar aqui dentro. Mas ele não fez assim. E aí, como ele trouxe essa, a gente vai ver aqui alguns pontos principais, tá? Ela é um pouco extensa, mas a gente vai ver só alguns pontos aqui para você ficar de cara pro gol. Ah, professor, eu fiquei curioso, eu ainda tenho um pouquinho de tempo ainda. Pega ela e vai dar uma lidazinha. Porque ela, em vários momentos, ela contradiz tudo que a gente estuda no contexto da educação especial, principalmente no contexto mais atual, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa resolução, ela institui as diretrizes nacionais para a educação de alunos que apresentam necessidades especiais. Então, é por isso que ela é tão importante, né? Ela vai instituir essas diretrizes nacionais, né, na educação básica, em todas as suas etapas e modalidades. Eu sei que vocês sabem, mas eu vou destacar aqui só para desencargo de consciência. Deixa eu só trocar aqui a cor dessa caneta. Então, por exemplo, quando eu falo educação básica, lembra que a LDB, ela fala que o processo formativo ela acontece no trabalho, na casa, na escola, na sociedade, na comunidade, em tudo quanto é lugar. Só que por uma questão de delimitação, de escopo de atuação, ela vai disciplinar apenas a educação escolar. Beleza, professor. A educação escolar, ela é dividida em 2 níveis. Quem sabe? 2 níveis. Educação básica e superior. Superior, educação superior, enfim. Beleza. Dentro da educação básica, eu vou ter o quê? As etapas. Ah, professor, estou começando a entender. Dentro daqui, nas etapas, tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Show de bola. Para quê? Para que ele traz aqui, ó. Essa diretriz nacionais é no âmbito da educação básica. Então, é de tudo isso aqui, ó. Show de bola? Beleza. O atendimento escolar desses alunos terá início na educação infantil. Isso aqui cai demais, cuidado com essa informação. Terá início na educação infantil. E aí, é lógico que é a primeira etapa da educação básica. Né? Só que às vezes é porque confunde, porque dentro desse ensino infantil, eu tenho aqui a creche, de 0 a 3 anos, e tenho a pré-escola, que é onde começa a obrigatoriedade do ensino, a partir dos 4 anos, tá? Mas aqui ele não entra nesse detalhe, ele só fala que começa na educação infantil. Aí as mães vão dizer que é ensino médio, vão dizer que é não sei o quê, vão dizer qualquer outra coisa. E aí vocês vão chutar para longe. Show? Beleza. Assegurando-lhes os serviços de educação especial, sempre que se evidencie, né? Ou seja, sempre que haja necessidade. Necessidade. Pronto. Você tendo isso na mente, né, a educação especial, a gente vê alguns princípios. A educação é para todos. Diante da necessidade, o aluno tem que receber o atendimento educacional especializado. Então, são pontos importantes, tá? E aí, né, como é que eu vou saber essa necessidade? Mediante avaliação e interação com a família e com a comunidade.
Outro ponto-chave para a educação especial, jamais terá, tipo assim, um setor, alguém atuando sozinho. Por exemplo, só a família vai ser responsável disso, só a comunidade, só a escola. Não, sempre de maneira conjunta, eles vão atuar junto, beleza? Conjunta vão atuar junto. Então, até rimou. Show de bola, professor. E aí, traz também que o sistema de ensino deve matricular todos os alunos, premissa da educação especial. Todo aluno aprende e todo aluno, preferencialmente, deve ser incluído na classe regular. Show de bola. Aqui, escolas devem se organizar para o atendimento, né? Assegurando a educação de qualidade, da mesma forma lá para o autismo. Não é porque o cara é autismo que ele não pode se casar, não tem os direitos. Não, da mesma forma que não é porque o cara é deficiente que ele não pode casar, não pode ter filho, não. Vai ter, pode tanto isso e uma educação de qualidade. Tranquilo? Beleza, professor. De bola. Parágrafo 3º. Por educação especial, aí ele define. E aí é por isso que a gente precisa ver a instrução normativa número 6. Porque lá no parágrafo 2º ou no 3º, ele traz uma série de definição. Várias questões, elas vão vir dali, eu tenho essa convicção, tá? Conversei com o Abs esses dias, ele me falou tudo isso. Tô brincando, tá? Nem conheço o Abs. Mas, enfim. Por educação especial, é uma modalidade de educação escolar, entende-se por um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais. Professor, eu vou ter que decorar tudo isso, você não vai conseguir, mas saiba, né, pense nesse contexto, né, vai identificar a necessidade e a partir disso vai prestar, né, um atendimento de acordo com a necessidade desse aluno. Show de bola? Organizado institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar. Aí ele já está quase falando do aí, né? Em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns. Cara, e aqui começa o problema dessa resolução. Porque isso aqui é muito forte. A gente precisa ver, igual o professor Douglas falou, e eu ratifico o que ele falou. Precisa olhar o comando da questão para saber de onde que ele está tirando isso. Porque aqui, ó, assegurar esses recursos e tal, em alguns casos, substituir o serviço educacional comum. Isso aqui é muito difícil a gente aceitar, principalmente nessa perspectiva inclusiva, onde a gente está levando em consideração que todo mundo aprende e que todo mundo vai ser incluído na sala regular. Só que, lembra também do professor Douglas, que tem 1% vagabundo, então tem essa possibilidade aqui. Show de bola? Artigo 4º fala, como modalidade da educação básica, a educação especial considerará as situações singulares, ou seja, beleza, eu tenho o meu aluno que tem a deficiência, eu tenho o meu aluno que tem um transtorno. Quem é o meu aluno para além disso? Beleza, o que é que ele sabe, o que é que ele traz consigo do seu contexto familiar, do seu contexto social? Então, identificar quem é o meu aluno, a singularidade dele, tá? Entender o perfil dos estudantes, as características biopsicossociais do aluno, tá bom? Suas faixas etárias e se pautará em princípios éticos, políticos e estéticos. Então, falou nessa norma, eu tenho, assim, das aulas que eu ministrei, acredito que é apenas essa que fala desse aspecto aqui, ó. Se pautará em princípios éticos, que aqui a gente, beleza, caiu na prova de boa. Políticos, show de bola, lembra da criação de políticas, parceria com diversos setores da sociedade. Agora, estéticos, meu filho, isso aqui sou estranho. Sou estranho e com certeza a banca sabe que isso aqui sou estranho. Então, guarda isso aqui no coração de vocês, tá? De acordo com essa resolução 2 de 2001, ele fala, né, se pautará nos princípios éticos, políticos e estéticos. Estético aqui é o que é o que sou estranho dos demais, tranquilo? Vocês estão entendendo, pessoal? Tá muito parecendo com uma... Fale comigo aí, que o ruim de dar aula aqui parece que a gente tá falando sozinho. Todo mundo caiu? Tá ótimo, prof. Continue. Beleza. Então, vamos lá. Considere-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo educacional, apresentem dificuldades acentuadas
de aprendizagem ou limitações do processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em 2 grupos. A banca, ela costuma trazer a literalidade, principalmente isso aqui, ó. Aquelas não vinculadas, ou seja, aquelas dificuldades não vinculadas a uma causa orgânica específica. Então, ainda bem que vocês estão me ouvindo aí, tá? Aquelas dificuldades que não estão vinculadas a uma causa orgânica específica. Professor, o que seria essa causa orgânica? Cara, não precisa saber, basta vai saber que ela não precisa, essas dificuldades não precisam estar vinculadas a isso, tá? Então, não, a gente tenta trazer só o básico ali para você ser feliz e pronto, beleza? Depois que passar no concurso e tiver com um contra-chequezão lá top, aí a gente senta para conversar e vai discutir isso daí, beleza? Então, aquelas relacionadas às condições, disfunções, limitações ou deficiências, beleza? Show, professor. Também dificuldade de comunicação e sinalização, diferenciado dos demais alunos, demandando a utilização de línguas e códigos aplicáveis. Aí entra aqui a questão da Libras, entra aqui também a questão do Braille, tá bom? Altas habilidades e superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Tranquilo. 6. Para identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar, com assessoramento técnico, a avaliação do aluno no processo de ensino e de aprendizagem. Isso aqui estava começando, né, digamos assim, a se construir, né, a parte do atendimento educacional especializado, onde começa a atuação do professor do AE. Então, por isso que ele fala, né, deve-se realizar esse assessoramento, nessa avaliação do aluno no processo de ensino-aprendizagem. Só que qual é o grande problema? Assessoramento técnico. Cara, essas palavras, elas são muito fortes para a educação especial, e aí a gente tem que ter cuidado, tá? Então, de fato, existe, né? A escola deve realizar esse assessoramento técnico, tá? Se ele falar de acordo com essa resolução, aí você tem que engolir isso aqui, tranquilo? Avaliação do aluno no ensino-aprendizagem. E aí, para isso, ele vai contar com a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, orientadores, setor responsável pela educação especial, né, do respectivo sistema, colaboração com a família, base lá. A família é imprescindível para o processo inclusivo dos alunos. Tranquilo? Beleza. O atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular. Cara, isso aqui você tem que tatuar no seu braço todinho. Isso aqui é a base, ó. Sabendo disso aqui, você já sabe muita coisa na educação especial. Porque a partir disso você vai jogando com as alternativas, sabendo disso aqui, nunca deixe isso aqui longe da sua mente, tá? Então, a prioridade aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizada em classes comuns do ensino regular, tá? Em qualquer etapa, modalidade da educação básica. Show de bola. Tá, essa parte aqui eu vou pular, que ele fala um pouquinho mais das atribuições dos professores e tal. Então, aqui no artigo 9, as escolas podem, agora aqui, meu filho, se você está dormindo, é hora de acordar agora, bebê, porque isso aqui é forte demais. As escolas podem criar extraordinariamente classes especiais. Meu amigo, dependendo de como vem a questão, isso aqui é a primeira que a gente elimina. E aí a gente tem que ter cuidado, porque se ela trouxer isso aqui, ela não vai, tipo assim, para a gente chegar a marcar isso aqui, ela vai ter que trazer claro que é de maneira extraordinariamente, né, de maneira extra, não é tipo comum, porque o comum é que o aluno seja incluído na sala regular, mas só que pode ser criado de maneira extraordinariamente classes especiais, tranquilo. Então, assim, é forte, mas se ele vier cobrando isso aqui, ele vai ter que trazer essa palavra, tranquilo, porque isso aqui não é a regra, isso aqui é a exceção no contexto da educação especial inclusiva. Show de bola? Para atendimento de caráter transitório, os alunos que apresentem dificuldades acentuadas de aprendizagem ou condição de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos e demandem ajudas e apoios intensos. Cara, isso daqui são casos
extremos, o qual o aluno ele não consegue ser incluído na educação, no ensino regular. E a partir disso, né, essa resolução, ela traz essa possibilidade. Então, tranquilo. Show de bola? Nas classes especiais, o professor deve desenvolver o currículo mediante adaptações. Isso aqui é o nosso padrão. Tá? E, quando necessário, atividades da vida autônoma e social no turno inverso. Então, por exemplo, tem vários contextos que a gente trabalhando na escola, a gente percebe que aquele aluno ainda não está naquele nível de desenvolvimento daquele conteúdo, daquela parte do currículo. E aí eu observo que é mais interessante, né, que esse aluno trabalhe outros aspectos, que é a parte da coordenação motora, e entra um pouco da psicomotricidade, coordenação motora, do desenvolvimento e não sei o quê. Então, isso vai ser trabalhado, aqui fala-se no turno inverso, parte da vida autônoma. Então, por exemplo, o que é melhor para eu que tenho, por exemplo, um aluno com autismo de nível de suporte 3, que ele não consegue fazer nada, além de ser agressivo e jogar tudo e quebrar tudo. Então, essa família, com certeza, se você conversar, ela vai preferir que ele consiga ter autonomia de ir ao banheiro, que ele consiga ter autonomia de fazer sua alimentação, de se comportar socialmente ali e tal. Então, essas questões aqui que ele fala, da vida autônoma e social, tá bom? A ser trabalhado no turno inverso. Que aqui, como eu já falei para vocês, é o princípio que ele começa a trabalhar a parte do AE, o atendimento educacional especializado. Show de bola. A partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno e das condições para atendimento inclusivo, a equipe pedagógica da escola devem decidir conjuntamente, com base em avaliação pedagógica, quanto ao seu retorno. Então, por exemplo, a escola não, esse aluno aí já vai retornar para a escola, não, tem que voltar. Não, vai ter toda uma avaliação da equipe, da família, para saber se de fato vai voltar ou não. Isso aqui é muito, a gente lembra do APD. Então, por exemplo, qual é a nossa ideia? Eu estou lotado no APD no município. Eu estou ficando quase careca aqui. Mas, enfim. Qual a nossa ideia no APD? Atendimento pedagógico domiciliar. Às vezes algumas pessoas não conhecem. A ideia é que a gente possa, né? Porque a gente atende aqueles alunos que estão afastados da escola temporariamente ou aqueles que estão afastados permanentemente. A ideia é que temporariamente ele possa retomar, assim, ser incluído na classe regular. Então é da mesma forma aqui, retornar esse aluno, ok? Show! Os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais e requeram atenção individualizada, as atividades da vida autônoma, social, que é a que a gente tratou, recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão significativas que a escola como não consiga prover. Então, existe isso aqui, ó, que a classe comum, a sala, né, o ensino regular não consegue prover, os professores podem ser atendidos em caráter extraordinário. Então, mais uma vez, perceba que qualquer questão que venha nessa construção, ela sempre vai vir alarmando, que é sempre de maneira extraordinária, porque os professores, a sala regular não conseguiu atender as adaptações que requeriam mais, tipo assim, de impacto, entendeu? Ao partir do desenvolvimento apresentado pelo aluno, a equipe pedagógica da escola especial e a família deve decidir conjuntamente quanto à transferência do aluno para a escola da rede regular de ensino, é aquela questão do retorno, tá? E aí sempre a parte que vai ter avaliação e a participação da família nesse processo. A organização e a operacionalização dos currículos de escolas são de competência e responsabilidades dos estabelecimentos de ensino, e as bancas vão dizer que é de quem? Que é do professor. Então, o pobre velho do professor não está conseguindo nem dar aula dele, vai fazer todo esse trabalho, operacionalização do currículo e não sei o que, não. Isso aqui é uma competência, claro que há a participação direta dele, tá? Mas competência e responsabilidade dos estabelecimentos de ensino, ou seja, as nossas escolas, tá bom? É facultado, no caso aqui, as instituições de ensino, esse artigo também aqui eu acho muito perigoso, as instituições de ensino, por meio da certificação de conclusão de escolaridade, viabilizar ao aluno com grave deficiência mental ou múltipla que não apresente resultados de escolarização com histórico escolar que apresente de forma descritiva as competências desenvolvidas pelo educando, bem como encaminhamento devido para a educação de jovens e adultos e para a educação especial, educação profissionais. Então, por exemplo, naquela perspectiva que a gente atuava antigamente,
esse aluno aí é deficiente, ele não aprende de jeito nenhum, vamos reter, vamos reter, vamos reter. Então, é nesse sentido aqui. Só que ele traz ainda aqui de maneira facultativa, só que a gente tem que levar em consideração que isso é um normativo, uma resolução de 2001. Então, é por isso que ela é estranha ter sido cobrada agora. Tá aí. As escolas da rede de educação profissional podem avaliar e certificar as competências laborais de pessoas com necessidades especiais, não matriculadas em seus cursos. Sabancar, as instituições de educação profissional só podem avaliar e certificar competências daqueles alunos que são matriculados em seus cursos ou matriculados em sua instituição. Não tem, mesmo que ele não esteja matriculado, eles podem fazer esse processo de validação, tá? Avaliar e certificar. E aí, uma questãozinha, né? Para a gente dar uma respiradazinha, porque o bagulho é louco. Vamos lá? Qual vocês marcaram? Roseli, vou mandar, tá? Vou mandar tudo que eu tiver de material aqui. Mandar para vocês ser felizes aí, tá bom? Show. O David marcou a letra D. Alguém mais? Alguém mais? Show de bola. Gabarito letra C, tá? Essa é uma questão um pouquinho tensa, mas ela traz a parte da literalidade dessa resolução, tá? Muito similar ao que a Banca Nosso Rumo cobra. Então ele fala, resolução tal que 11 de setembro de 2001, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, preconiza que as escolas de rede regular de ensino, na organização de suas, a parte A, classes inclusivas e bilingue deve prever e prover atividades. Lá no caso, lembra que a gente falou que no caso seria a classe regular, a classe comum, e não a classe inclusiva. Então a letra A está fora. B, classes comuns, aí aqui ele até trouxe, devem prever e prover atividades que favoreçam aos alunos com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e TDAH, o desenvolvimento de aspectos curriculares, considerando as especificidades neurodivergentes dos estudantes nas classes comuns, na sala de recurso ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino. Claro, essa aqui daria até de você se confundir e marcar. Só que a gente precisaria analisar. Em algumas questões da educação especial, a gente precisa analisar as demais alternativas. Porque aqui ele restringiu, na verdade ele não restringiu, mas ele trouxe apenas para o déficit de atenção, né, hiperatividade. Então, deixa aqui de lado e você vai analisar as demais, tá? Letra C. Classes comuns devem prever e prover atividades que favoreçam alunos com deficiência visual. Na verdade, a letra C, né? Aqui na letra C. Classes comuns devem prever e prover atividades que favoreçam aos alunos com altas habilidades ou superdotação, o aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de recurso ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino. Então, isso daqui está de acordo com a literalidade do artigo, né? Então, por exemplo, lá no artigo 8º, inciso 9º, fala especificamente lá, tá? Caramba, deixa eu só botar aqui a canetinha. Então, por exemplo, atividades que favoreçam, aí ele fez um copia e cola, tá? Ao aluno que apresente altas habilidades, superdotação, o aprofundamento e enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de recurso ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino, inclusive para a conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar. Então, como esse aqui é um aluno com altas habilidades de superdotação, nesse dispositivo ele traz isso aqui, tá? E aqui, só voltando, a letra C, classe comum, deve prever e prover atividades que favoreçam aos alunos com deficiência visual. Então, por exemplo, se eu tivesse marcado esse aqui, com transtorno, eu teria que marcar esse aqui, porque apesar dele não ter limitado, mas ele trouxe só esse público, da mesma forma esse aqui. Baixa visão, né? Apesar que lá ele não fala aqui especificamente da baixa visão, mas enfim, o desenvolvimento de aspectos curriculares nas classes comuns, na sala de recurso ou em outros espaços definidos pelo sistema de ensino, beleza?
Então, assim, tem questões que é até difícil da gente aceitar, mas aqui a letra C é o que está de acordo com a literalidade do dispositivo. Tranquilo, pessoal? Eu já estou quase achando melhor matemática. Mas, enfim, vamos lá. Vamos avançando. E aí precisa de dar uma revisãozinha, porque, infelizmente, cara, quando bota esse dispositivo antigo, aí ele quebra nossas pernas, né? 5. Vamos lá. Resolução, né, eu trouxe até mais questões, 11 de setembro de 2001, que institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. De acordo com esse dispositivo legal, analisa as afirmativas a seguir, referente ao atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais. Show de bola? Qual a alternativa? Letra C, todo mundo letra C de Cristo, Salvador, para conseguir sim nessa aprovação. Então, gabarito letra C mesmo, tá? Vamos lá. Primeira, o atendimento... Cara, não só trocar aqui a cozinha. Então, o atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns do ensino regular. Beleza? Em qualquer etapa ou modalidade da educação básica. Cara, isso aqui tá tudo lindo e maravilhoso. Não entrou em contradição com nada. Então, a gente marca ela. Se a 1 tá certo, a gente já elimina a letra A. Aí, só a letra A, por enquanto, tá? Então, beleza, professor. Vamos ver a 2. A identificação... Texto de lei... Não entendi, David. Texto de lei, evitar a flexibilização, quebrou. Tá. 2. A identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos pode contar com a colaboração da família e a cooperação de serviços de diferentes áreas, como saúde e justiça. Então, essa parte aqui tá ok, né? Show de bola? Na verdade, essa 1 aqui tá... Pera aí. Essa 1 aqui tá certa, né? Cadê a canetinha? Ó, atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes comuns. Beleza, aqui tá certo. Em qualquer etapa ou modalidade da educação básica. Então, a 1 tá certo. Aqui não tem um que é eliminável, tá? Aqui tá ok. Tá? Eu pensei que eu tinha falado errado. Terceira, as escolas regulares devem evitar a flexibilização e adaptações curriculares. Agora que eu entendi que o David já estava lá na frente. Evitar a flexibilização e adaptações curriculares. Na verdade, eles devem caminhar nesse sentido. Então, a terceira está fora. Tá? O que tem 3, elimina. E aí só pode ser a letra C. Tranquilo? Sempre nesses itens, vocês jogam pelo menos um dos itens que apresenta, a gente sabe algumas. E aí avança, beleza? Entre os transtornos funcionais específicos que causam prejuízo no processo de aprendizagem estão... Qual letra? Dislexia, a gente viu. Disgrafia, descalculia, desortografia. Então, só pode ser todas, né? Todas as letras. E aí, o gabarito, letra E. Show de bola? Tranquilo, essa daqui. Se cair uma dessa, é tranquilo. Só o ruim é que todo mundo tende a acertar, né? Por isso que a gente tem que se preparar para as mais difíceis. Beleza. São tipos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. 7B. E aí, todo mundo marcou B? Ou ninguém tá mais marcando é nada? B. Letra B, tá? Ó, desatenção predominante. Beleza? Lembra lá do slide que a gente trabalhou. Show de bola. Hiperatividade, impulsividade predominante. Beleza também. Comportamento frequente. Cara, essa daqui, ela ficou tipo assim, comportamento frequente. Isso aqui, ele tentou, né, trazer a parte das rotinas, a parte do apego a essa rotina, lá do autismo. Então, por isso que eu trouxe TDAH aliado ao autismo, que é o que eles tentam confundir. Tá? Então, terceira tá fora. Então, 1 e 2. Tranquilo? 8. Gabarito, qual foi a 8?
B, show de bola. Rapaz, o David vai estar tá ligadinho aí. Professora Rosa Prado também. Então, vamos lá. Em 2022, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista completou 10 anos. Em sua regulamentação, através da Lei 12.764. Acerca da lei e suas atualizações, marque a alternativa correta. Você faz assim, ó, destaca lá na sua prova, tá bom? 5 minutos, por favor. O que houve? Então, letra A. O gestor escolar ou autoridade competente não poderá ser punido se recusar a matricular o aluno? Ah, se fosse. Não, ele vai ser punido sim, tá bom? B. Considera-se pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome. Tem gente que já para aqui, ó. Vixe, portadora tá errado. Lembra? Cuidado com o normativo, porque normalmente esses normativos já são antigos. Então, a nomenclatura, muitas vezes, eles não se apegam nisso não, tá? Clínica, né? Portador de síndrome clínica, caracterizado por deficiência persistente e clinicamente significativa de comunicação, interação social, manifestado por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. Então, literalidade. De fato, gabarito letra B, tá bom? C. Considera-se pessoa com transtorno do espectro autista aquela pessoa com síndrome clínica, né? Clínica caracterizada por padrões não restritivos. Na verdade, é por padrões restritivos, beleza? Então, letra C está fora. D. É direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso a ações e serviços de saúde, com vista à atenção integral às suas necessidades de saúde, não incluindo a terapia nutricional. Também está incluso sim, tá bom? Então tá fora. C, a CIPTEA, carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, terá validade vitalícia. Lembra que eu falei para você? Eu sei que pode ficar chato, porque parece que o professor está só lendo, mas eu vou chamar a atenção de acordo com as questões das bancas, beleza? Então não é vitalícia. A duração é de quanto tempo? 5 anos. Show de bola? Beleza, professor. A 9. Acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Com base na Lei 13.146, assinale a alternativa correta quanto à acessibilidade. E aí, letra B, show de bola, gabarito letra B. É assegurada a pessoa com deficiência, mesmo que sem solicitação, jamais. Ele tem que fazer a solicitação para que ele possa ter esse direito. Então, por exemplo, quando eu fiz o concurso da Prefeitura e do IFAC, a primeira vez, eu não fiz como deficiente. Beleza, eu não solicitei. Então, se eu não solicitei, eles vão trazer uma prova lá para mim e eu vou concorrer automaticamente à deficiência. Não, eu tenho que solicitar. Por exemplo, agora no último para docente, aí não, aí eu solicitei. Aí sim, tem todo um contexto ali envolvido. Show? Então essa parte aqui está errada. B, a formulação, a implementação e a manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas: eleição de prioridade, elaboração de cronograma e reserva de recursos para a implementação de ações. Planejamento contínuo e articulado entre os setores envolvidos. Então, essa daqui que está mais completinha, tá? C, a emissão da carta de habite ou de habitação equivale à sua renovação, equivalente e sua renovação quando esta, tá faltando, tiver sido emitida anteriormente. As exigências de acessibilidade não é condicionada à observância e à certificação das regras de acessibilidade, de maneira alguma, né? Tem que sempre estar seguindo as regras de acessibilidade. Cabe ao poder público promover a inclusão de conteúdos temáticos referentes ao desenho universal nas diretrizes curriculares da educação infantil. Cara, essa banca aqui foi desgraçada, porque ela mudou só essa palavrazinha aqui, ó. O certo teria que ser lá a parte profissional e tecnológica. Profissional e tecnológica, e
ensino superior, e também a parte lá da formação e na carreiras de Estado. Essa daqui é aquele tipo de questão assim, essa daqui daria de ficar na dúvida, mas enfim, tem que ficar ligado aqui a parte quando ele cobra de acordo com a literalidade, tá? O desenho universal, é aquela ideia, o qual, por exemplo, tipo assim, eu já vou pensar na construção o qual todas as pessoas elas possam participar, independente delas terem ou não terem deficiência. Ou seja, é uma concepção, qual aquilo já é preparado para que todos participem sem a necessidade de adaptar. Ah, não, vamos adaptar isso aqui porque ele é cadeirante, vamos adaptar porque ele é deficiente visual. Não, já vai, na construção, já vai ter essas concepções, né, pensando em todos, independente da deficiência, independente de tudo, tá bom? Por isso que ele fala, desenho universal. E aí, como o David aqui falou, palavra-chave que vai remeter a isso, concepções de serviço. Concepções, que é essa ideia macro, tá bom? 10. A 10 vocês marcaram o quê? Essa 10 aqui tá de boa, né? Letra E mesmo, gabarito, tá? Para a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, dentre os transtornos funcionais específicos estão dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, transtorno de atenção e hiperatividade. Então, perfeito, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo. Isso daqui é só para rever mesmo. Sobre a Lei Berenice Piana, ou seja, a Lei 2.764, 2012, é correto afirmar. Marcar o quê, crianças? Letra E. Tá. Essa lei não existe mais. Então aí já bagunçou tudo, né? Essa lei nunca existiu. Tá, merda, esse daí também já é para o cara marcar isso aqui é porque ele já tá ou muito cansado, meu filho, ou ele já tá para lá de Bagdá. O nome da lei de atendimento ao autista é Lei Bernarda. Nada a ver. O autismo possui preconização legal apenas da BNCC. Não. Essa lei é a lei que institui a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. Aí ficou bonito, né? Show de bola. 12, marcaram o quê? Sobre a resolução, de novo, professor, essa resolução é um calo no pé. Tá? 2001, qual institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, é correto afirmar. E aí vocês marcaram o quê? Falem comigo. Ainda tem português ainda, viu? Eu garanto que isso aqui é mais divertido que português. O professor Jefferson não está ainda na área, né? Falar isso só quando ele não estiver aí, para não deixar ele triste. Show de bola. Gabarito, letra C. Tá bom, David? Então, o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ser realizado em classes diferenciadas. Então, jamais isso aqui, tá? Lembra? Artigo 7º dessa resolução fala em classes regulares, classe comum, tá bom? O sistema de ensino deve matricular todos os alunos, cabendo à escola decidir pelo atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais. Não, a escola vai prover os meios necessários, recurso e aí também a parte pedagógica para atender de acordo com a necessidade do aluno. Não é a escola que faz essa escolha, e sim é a partir da necessidade do aluno que a gente tem, né, as formas de atendimento ali, tá? Então tá errada a letra B. C. Para identificação das necessidades educacionais especiais do aluno e a tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve realizar com assessoramento técnico. Lembra que eu falei disso aqui? Né? Assessoramento técnico, ele sou estranho, mas está de acordo, ele fala exatamente, ó, sobre a resolução, tá? Então, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de ensino e aprendizagem. Então, perfeito, é a letra C, de acordo com o que tem lá, tá bom? Beleza, professor? 13.
Com o objetivo de beneficiar os alunos e a melhoria da qualidade de ensino, o professor da educação especial pode contar com a articulação das atividades desenvolvidas por profissionais das escolas comuns. Beleza? Fascículo. E aí, vocês marcaram o quê, crianças? Letra D, Rosa Prado. Perfeito, letra D, tá bom? Então, a primeira, elaboração conjunta de planos de trabalho durante a construção do projeto pedagógico, sendo a educação especial um tema à parte. Então, pelo amor de Deus, não pode ser tema transversal, tranquilo? Então, se a primeira é falsa, eu já consigo eliminar a letra A, consigo eliminar a letra B. Então, já melhorou a minha vida, tá bom? Vamos lá para a próxima aqui. O encaminhamento do aluno à educação especial deve ter sido previamente estudado e identificado. Então, perfeito. Como é que esse aluno vai parar lá na tiazinha do AE, né? Ele não vai, tipo assim, não, já vai direto. Não, primeiro a professora observou, levantou algumas hipóteses, vai fazer o relatóriozinho, e aí que encaminha para a tia do AE, que lá o negócio vai ser mais detalhado. Ela vai investigar, vai analisar, vai montar o plano, vai fazer hipóteses, vai conversar com a família, vai conversar, vai observar esse aluno na escola, pronto, a professora do AE aqui, ela deita e rola, tá bom? Então, essa daqui tá falso, eu já consigo eliminar a letra E, beleza? Porque ela disse que essa segunda aqui tá falsa, e ela é verdadeira. Show de bola? Então, ó, a outra também é verdadeira. Vamos só ler. Reflexão e discussão dos planos de atendimento educacional especializado com os membros da equipe escolar. Sim, né? Por isso que, às vezes, aí aqui uma fofoca, tá? Muita gente não gosta da professora do AE, porque ela tem que se articular com todo mundo. E muitas das vezes ela tem que puxar a orelha do professor regente, porque ele tá fazendo cagada lá no atendimento do aluno. E aí, meu filho, quem vai gostar? Ninguém. Tá? Então, professora do AE, o pessoal fica de olho nela, que não gosta muito dela, não. Ou dele também, né? Então, aqui verdadeiro. E a última, desenvolvimento em parceria, né, de recursos e materiais didáticos para o atendimento de alunos em casa com horários agendados. Então, essa parte aqui, né, não tem nada a ver especificamente. Eu acredito que ele tentou trazer relacionado ao APD, mas na parte dessa norma não fala nada disso. Então, essa daqui tá falsa, beleza? Então, só pode ser letra D, de fato. Tranquilo, pessoal. 14, já estamos quase acabando. Beleza? Segundo essa política, dentre os transtornos funcionais específicos estão dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, entre outros. E os transtornos global do desenvolvimento refere-se aos alunos com o TDAH, ou TGD, né? Transtorno Global do Desenvolvimento. Davidson marcou letra C. Todo mundo C, confia cegamente no David, e no Williams e na Rosa Prado. Show de bola, vão ser aprovados juntos. Então, letra C, autismo, síndrome do aspecto do autismo e psicose infantil. Essa parte aqui é uma classificação, tá? Lembra que eu falei, tem os autores classificam em 3 níveis de suporte, 1, 2 e 3, e tem outros autores que trazem outros, tá? Então, é autismo, síndrome do espectro do autismo e psicose infantil. Então, transtorno de atenção, né? Isso aqui já não seria. Distúrbio de comportamento e automutilação, mas aqui daria de matar a partir daqui, tá? Então, fora. B, hiperatividade, hipersensibilidade e irritabilidade. Não, no caso aqui, ele pode estar até envolvido, mas assim, não é o que define exatamente, tá? Síndrome genética, aí já bagunçou tudo, doenças degenerativas e doenças autoimunes, tá? Ele está falando transtorno, não especificamente isso aqui. Deficiências adquiridas, surdo, cegueira e doenças crônicas, também não, tá? Aí o que eu trouxe, isso aqui é com base até na minha parte da minha dissertação, tá? Então, tem algumas classificações que traz aqui do TEA. Então, considera síndrome de Asperger, autismo infantil, síndrome de Rett e transtorno desintegrativo da infância. Aqui, no caso, ele vai do mais leve para o mais grave.
Eu trouxe isso aqui só a título de curiosidade, tá? Não precisa vocês saber exatamente isso aqui não, mas, por exemplo, se cair lá alguma coisa e vocês precisem saber, aí vocês que tem essa classificação aqui também, que depender de como a banca cobra isso, ela pega de alguns autores, né? E aí, quando vai assim para a parte de autores, é complicado que cada um traz uma classificação. Então, a gente tem nível de suporte e tem essa daqui, que é uma outra classificação, síndrome de Asperger, né? Também envolvido ali com autismo infantil, diferentes classificação, síndrome de Rett e transtorno desintegrativo da infância, que aqui está associado a diversos outros. A Aline, professor, tem como explicar a letra C? Tem sim. Aqui ele está perguntando com relação aos transtornos global do desenvolvimento, né? A classificação, ou seja, o público que estaria ali. Então, autismo, síndrome aí entra essa parte aqui das diferentes classificações, que está dentro do TGD, né? Síndrome do aspecto do autismo e psicose infantil, tá? E aí é porque assim, é uma questão também aqui de nomenclatura, tá, o professor Aline? Por isso que eu trouxe essa parte aqui, ó. Porque, por exemplo, se cair alguma classificação trazendo isso aqui, se referindo, por exemplo, ao que tivesse lá dentro do transtorno global do desenvolvimento, também estaria certo, tá? Que é diferentes categorização do autismo, beleza? Tranquilo? Na verdade, aqui não tem uma... tipo assim, ó, não seria a diferença entre um e outro. Seria diferentes classificação. Então, por exemplo, igual aqui, ó, síndrome de Asperger, autismo infantil, síndrome de Rett e esse outro. Todos são autismo, só que são, tipo, comprometimentos diferentes, diferenças entre eles, mas todos são autismo. E é a mesma forma aqui, ó. Autismo, síndrome do espectro do autismo são classificações que entram dentro do transtorno global do desenvolvimento, entendeu? Essa é uma questão assim mais pra gente, tipo assim, poxa, eu não sabia disso, tô sabendo agora, entendeu? Show. Aqui é uma parte que tem lá no específico de vocês, entre currículo, né, tem a parte de currículo, e entre alguns outros contextos dali da parte mais pedagógica, mas aí eu trouxe a título de curiosidade e também de conhecimento, tá? Então, por exemplo, né, a parte do PPP da escola. Então, essa parte do projeto, tá ali, reúne propostas de ações concretas, né, palavra-chave, concretas, né, indica uma direção a ser seguida na elaboração, né, na consecução desse projeto. Tá? E a parte política, considera a escola como um espaço de formação de decisão conscientes. Beleza? Professor, eu nunca vi isso aqui. Tá, inclusive essa questão ela é da banca Nosso Rumo, então por isso que eu resolvi trazer ela. Pedagógica, define e organiza as atividades dos projetos educativos, que é a parte ali mais prática mesmo da escola, tá bom? Então, ações concretas, a parte do projeto, né? Político, parte da formação cidadã, beleza? É mais amplo, né? E a parte pedagógica é a atuação diretamente, ok? Aqui, ó, banca Nosso Rumo. 15. No início do ano letivo, durante os dias de planejamento, um diretor de escola estadual e sua equipe, tendo em vista os resultados do rendimento escolar obtidos pelos alunos do ano anterior, o nível de evasão escolar e a baixa participação dos pais na escola, resolveram discutir o projeto político-pedagógico da escola, como forma de analisar e estabelecer objetivos no sentido de melhoria da qualidade de ensino, de diminuir o índice de evasão escolar e promover aumento da participação dos pais na escola. Assim sendo, devem considerar que o projeto político-pedagógico será reelaborado a partir das seguintes dimensões. E aí vocês marcaram o quê? Todo mundo letra A. Você já tinha resolvido essa questão ou vocês manjavam do Paranauê? Gabarito, de fato, é a letra A, tá? Letra A. Aí ele trata... A Rosana Prado, nunca vi, mas foi bom. Quando eu vi ela a primeira vez, eu voltei, eu disse, eu não entendi nem o que ela está perguntando exatamente. Tem algumas questões da banca Nosso Rumo que é assim, meio confusa. Então, aí ele brinca só com essa parte política, pedagógica, projeto, tá? Então,
Dimensão política, que contribui com a formação social e cultural, tá? De maneira mais ampla do cidadão para um determinado tipo de sociedade. E dimensão pedagógica, né, qual cumpre as medidas em que se realiza enquanto prática especial pedagógica, é a parte mais da atuação propriamente dita, tá bom? Aí eles vêm brincando só com essa definição de política e entre outros, tranquilo? Essa também é mais para a gente conhecer. Show de bola? 16. Tá. Considere. A oferta, essa daqui é aquela que é, tipo assim, tem normativo, essa lei aqui ela é fácil, mas quando a banca quer acabar com a vida de um, ela consegue bem rapidinho, porque ela foi minuciosamente no detalhe. Vamos ver se vocês acertam aí. Então, beleza, considere a oferta de educação bilíngue em Libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas. Beleza. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Ok, por enquanto está tudo lindo, maravilhoso. Planejamento de estudo de caso, elaboração do plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade, e de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Beleza. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Beleza, professor. E aí, né, nos termos da Lei 3.146, as instituições privadas, meu filho, às vezes a gente nem lê isso aqui, as instituições privadas de qualquer nível, modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o descrito em qual letra? Letra B. Ah, exatamente, né? A parte aqui, ó, letra B. 3 e 4 é o que se aplica às instituições privadas. As demais não se aplicam. Cara, essa questão é muito boa, mas ela é muito daquelas que passa o rodo geral, entendeu? Por quê, professor? Porque ela pegou exatamente no detalhe ali. Então, ela foi no detalhezinho. Aí aqui só peguei lá um bizu, né? Primeiro, não se aplica a parte privada, né? A educação bilíngue, pesquisa de novos métodos de desenvolvimento, e também não se aplica à privada. Aí ele traz esse mnemônico, PM e TPM, tá? Então, pesquisas e métodos, e TPM, técnicas pedagógicas e materiais didáticos. Show de bola? E aí, para vocês verem, né, como ela foi desgraçada, o que ela pegou? Isso está lá no artigo 28 da Lei 3.146, cumpre ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar e acompanhar e avaliar. E aí, lá no parágrafo, primeiro parágrafo diz, as instituições privadas de qualquer nível e modalidade aplicam-se obrigatoriamente 1, 2, 3, 5, 7. Então, vamos ver aqui a parte do bilíngue, ó. Deixa eu ver aqui, tá? Pesquisa voltada. Aqui, ó. Pesquisa. Tem o 6? Não tem. Tem o 7. Aqui, ó. Não tem o 6. Tem o 7. Show de bola, professor. Aí, só a parte aqui do bilíngue, ó. Oferta de educação bilíngue em Libras. Ó. 4 e 5. Ó. Na verdade, 4 e 6, né? Ó. Não tem o 4 e não tem o 6. Então, ela foi no detalhe. Essa daqui, meu filho, quem acertou essa daqui, avança 1.200 posição. Quem errou, beleza, porque a maioria errou isso aqui, tá bom? A maioria erraria, na verdade, né? Vocês não mais, tá? Então, cuidado com essa parte do privado, que ele é diferente aqui, tá bom? Mataria se você levasse em consideração isso aqui, a parte, tivesse conseguido ver isso aqui a tempo. Tranquilo, pessoal? Show? 17. Vamos lá? 17. A edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 3.146, constitui espaço para a inclusão das pessoas com deficiência, para efetivação do princípio da igualdade material, bem como para o fortalecimento e evolução do Estado democrático de direito. Show. De acordo com a
com o mencionado diploma legal, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, todo mundo marcou, Rosa, Prado, letra E, David também marcou letra E, de fato, gabarito letra E, tá? Tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada, em todos os atos e diligências, não sendo tal direito extensível ao acompanhante da pessoa com deficiência ou ao seu atendente pessoal, porque isso aqui é de caráter mais pessoal, né? Então, por isso que ele não é extensivo. Letra A, celeridade no andamento dos processos administrativos em geral, na esfera municipal, estadual e no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, exceto para fim de recebimento de restituição de imposto. Não tem essa limitação. B, o atendimento em todas as instituições e serviços médicos ao público, inclusive sendo dispensada a observância do protocolo. Então, pelo amor de Deus, também não. Porque, por mais que ele tenha prioridade, quando ele chega principalmente lá, por exemplo, na parte do atendimento de saúde, ele tem que respeitar os protocolos médicos. Daquele, por exemplo, não, ele tem prioridade, beleza, avançou, mas aqui ele vai ser classificado, ou é vermelho, ou é azul, ou é laranja, ele tem que seguir aquela classificação, não é só tipo, não, cheguei, tenho prioridade, já vai direto para a sala do médico. Não, não é assim, tem que respeitar, beleza? Show, professor. Então, D, C, né? Disponibilização de recursos, tanto humano quanto tecnológico, que garanta atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas, com prazo máximo de 5 dias para obter informações. Então, nada a ver essa limitação temporal aí. D, disponibilização de recursos, tanto humano quanto tecnológico, que garanta atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas, não sendo tal direito extensivo ao acompanhamento. Aqui ele brinca com essa parte do que é o que não é, tá? Mas isso daqui seria no caso. Então, vamos avançando. Aí fala aqui, a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em qualquer circunstância, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, disponibilização de recursos, disponibilização de pontos de parada, acesso à informação, né, recebimento de restituição de imposto, aquela lá que tá, ele falou que não era, mas ela entra sim, tramitação processual e administrativa, e for parte ou interessada em todos os atos e diligência. Aí aqui ele fala qual que é extensivo ao acompanhante, qual que não é. Então, como eu vou mandar para vocês, vocês dão uma revisadinha depois, tá bom? 18. Meu Deus do céu, professor. Que loucura. Mas vai dar certo. C. A Lei 12.764, tá? 2002, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e que altera o parágrafo 3º, 98 da 8.112, estabelece as seguintes diretrizes para o atendimento deste público. E aí, guerreiros, letra C, de fato, gabarito letra C, 1, 3 e 4. Então, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltada para pessoas com transtorno do espectro autista e controle social da sua implementação. Acompanhamento e avaliação. Sim, é aquela participação geral, certo? Beleza. 2. Realização ou continuidade dos estudos de ensino fundamental, ensino médio em todas as suas modalidades, por meio de ensino domiciliar, que pode ser realizado pelos pais para ensinar aquelas disciplinas que eles não dominam, professores contratados. Então, aqui, primeiro que ele já começa aqui no estudo de ensino fundamental e médio, né? Lembra que esse atendimento tem que ser realizado na educação básica, então entra o infantil também. E essa parte aqui dos pais, nada a ver, tá? Então, A2, se eu não soubesse que tem 2, eu elimino. 2 eu elimino, e já dá de eliminar A e B. Show de bola? Tá. A3. A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce. Lembra que a gente falou, o atendimento multiprofissional, sim, porque às vezes o menino vai fazer terapia com diferentes profissionais, então não tem como ser uma equipe só, um profissional diferentes, por isso que é uma equipe multiprofissional. O acesso a medicamentos e nutrientes, então padrão, 3. Que não tiver 3, eu elimino. Elimina a letra D. E aqui, 4. O estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos, tendente a dimensionar a magnitude e as características, ou seja, vamos buscar, né, fazer esses estudos para entender mais o autismo. Então, tá certo isso daqui.
4, beleza? O que não tem 4, eu elimino. Então não dá mais não. Agora tem que ver assim. Matrícula em escolas especializadas, em classes que propiciam atendimento diferenciado em nível pessoal, aqui já está fora. A tendência é sempre levar para o ensino regular, tranquilo? Quase finalizando, Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção do Direito da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, define em seu artigo 1º, pessoa com transtorno do espectro autista, exceto. Aí você tem que fazer assim na prova de vocês, ó. Show de bola? Qual? Letra E, David. Todo mundo confia no David e na professora Rosa Prado. Entregam a aprovação de vocês na mão deles. Letra E, tá? Então ele está falando sobre o autismo, que é a pessoa com transtorno do autismo, exceto, então, padrões repetitivos, ok? Restritivos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades manifestadas por comportamentos motores e verbais estereotipados, palavra-chave, tá? Ou por comportamentos sensoriais em comum. Então, esse daqui tá certinho, ele quer errado. Excessiva aderência a rotinas, também padrão, por isso que a maioria dos profissionais, a primeira coisa que quando começa a atender é imprimir o papel de rotina para tentar já dirimir alguns problemas na escola. C, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas. Esse falência aqui, ele soa estranho, mas está de acordo com a literalidade da lei, tá? Então, C também está fora. D, deficiência persistente e clinicamente significativa na comunicação, na interação social, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal, exatamente, tá? Fora. Presença de reciprocidade social. Crescimento na manutenção de relações sociais, na verdade, tudo ao contrário. E interesses amplos e mutáveis. Não, né? São interesses restritos, beleza? E 20, para a gente fechar com chave de ouro, show de bola, sobre o uso de tecnologia assistiva. Ah, não, tecnologia assistiva está tudo na mente de vocês, porque a aula vai ser gravada disso aí. Então, tudo na mentezinha, na educação especial e inclusiva. Assinar a alternativa incorreta. Faz assim na prova de vocês, ó. Incorreta. Show de bola? Apresenta. Qual gabarito? Todo mundo marcou letra B. Show de bola, letra B. Apresenta uma gama de equipamentos, serviços, estratégias, práticas, utilidades para minimizar os problemas funcionais dos alunos com deficiência. Então, perfeito isso aqui, né? Ele vem auxiliar nisso aí. B, criar novas oportunidades de aprendizagem para alunos com deficiência, ocasionando dependência e diminuição de sua autonomia. Pelo contrário, a ideia é causar, né, proporcionar autonomia e independência a ele, a partir das possibilidades de recursos didáticos, aí entra a metodologia ativa, recursos educacionais, tecnologia assistiva e os demais. Então, gabarito letra B. Auxilia e permite a comunicação, a escrita e o registro em diversas tarefas. Perfeito, possibilita aos estudantes demonstrar o seu potencial, interagir, aprender participativamente da sociedade, engloba um conjunto de ferramentas e recursos que podem ser utilizados além dos dispositivos digitais e eletrônicos. Perfeito, tá bom? Então, aqui, ó, parte lá da lei 74, 75, para vocês darem uma lidazinha aí. Show de bola? Então, é isso. Muito obrigado.